Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 15 de Sinais e Sistemas, período 2020.3. O assunto de hoje é transformada Z e região de convergência. Finalmente chegamos na nossa última unidade. Nessa unidade vamos ver ferramentas de alto nível, como a transformada Z, e vamos falar um pouco também sobre a transformada de Laplace, embora não é o tema principal dessa disciplina. Vamos ver como essas ferramentas são úteis para o estudo de sistemas, assim como a transformada de Fourier é útil no estudo da análise dos sinais. Esses são os pontos abordados na aula de hoje. Vamos ver a transformada Z, comentar sobre a região de convergência com as suas propriedades e vamos, no final, comentar sobre a transformada Z inversa. As leituras recomendadas. Oppenheimer, capítulo 10, até a seção 10.3. E eu deixo aí 4 exercícios para vocês treinarem, as suas habilidades de acordo com os assuntos vistos na aula de hoje. Vamos então à nossa aula. Vamos começar com a motivação para a definição da transformada Z. A definição começa com sistemas lineares invariantes no tempo. Então, considere um sistema linear invariante no tempo com resposta ao impulso h de n. E vamos avaliar esse sistema quando a entrada for z elevado a n, em que z é um número complexo qualquer. Tá? Quem seria a saída desse sistema? Então, vamos calcular a convolução do x de n pelo h de n, substituindo na fórmula da convolução, tá? Teríamos somatório de h de m vezes x de n menos m, substituindo aqui teremos o z elevado a n menos m, e esse z elevado a n menos m, vamos separar em z elevado a n vezes z elevado a menos m. A componente z elevado a n não depende de m, pode sair fora aqui do somatório, e o que fica dentro do somatório é um somatório aqui que vai depender do h, vai depender do número complexo. Isso aqui pode convergir ou não. Se isso aqui converge, nós vamos chamar isso aqui de h de z. E aí, claro, vamos definir esse somatório aqui de dentro, vamos definir agora dessa forma aqui. Note que ele só depende do h e do z, então por isso que ele se transforma aqui num hzão de z. E aí, a sua saída basicamente vai ser o z elevado a n multiplicado pelo h de z. Nós tínhamos um sinal h de n, que é um sinal em tempo discreto. Ou seja, você tem amostras, um sinal coletado, ou amostrado. E você pega esse sinal aqui e transforma ele numa função de z. É uma função de um número, uma função com uma variável complexa. Z pertence agora aos números complexos. Tá? Note uma coisa interessante, é que note que z pertence a qualquer número complexo, mas se você pegar z, o ciclo unitário, ou seja, se você fizer z igual a e elevado a j ômega, o que é e elevado a j ômega? Você pegar o plano complexo e fazer uma circunferência aqui de raio 1. Então, se você está avaliando a transformada z nessa circunferência aqui, isso aqui nada mais é do que a transformada de Fourier de tempo discreto do sinal. E aí, nós dizemos que h de z é a função transferência do sistema e h de elevado a j ômega é a
transformada de Fourier de tipo discreto da resposta ao impulso, a qual também é conhecido como a resposta em frequência do sistema. Vamos definir a transformada Z agora para qualquer tipo de sinal. Nós definimos inicialmente para a resposta ao impulso de um sistema. Vocês vão perceber que ela vai ser mais adequada à utilização de análise de sistemas. Mas nós podemos calcular a transformada Z para qualquer sinal, a princípio. Então, dado que temos aqui uma sequência, um sinal em tempo discreto, a transformada Z desse sinal, vamos chamar de x de z, né, em que z pertence a um número complexo. E ela é dada por essa expressão aqui. Né? Então, o que é a região de convergência que nós falamos? Então, para a gente entender o que é essa região de convergência, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com x de n igual a α elevado a n de n, em que α é um número complexo qualquer. Desde que essa função está multiplicada por de n, ela só vale alguma coisa a partir de n igual a zero. E aí, lógico, dependendo do módulo desse α, ela pode ir decaindo, né, ou aumentando, ou permanecer constante, lógico. Vamos calcular quem é x de z nessa situação. Nós dizemos que um sinal desse tipo, né, em que você consegue determinar um começo para o sinal, mas não consegue determinar o fim, vamos chamar esse tipo de sinal à direita. Né? Sinal ou sequência à direita. Pois bem, calculando a transformada Z, colocando diretamente aqui na definição, eu posso tirar esse U de N e modificar aqui, né, o limite inicial do somatório, colocar o somatório vai de 0 até infinito. Eu junto quem tem a potência de n, né, então teria α vezes e a menos 1 elevado a n. E esse somatório aqui, né, é um somatório de um número complexo, né, de n igual a 0 a infinito, de um número complexo elevado a n. Esse somatório aqui converge se o módulo desse número complexo aqui ele for menor do que 1. Esse resultado é lá do complemento da matemática. Esse módulo desse número complexo ser menor do que 1, nós podemos desenvolver, né, separar o somatório, separar um módulo aqui é a mesma coisa que módulo de α dividido por módulo de z menor do que 1, ou seja, módulo de z tem que ser maior do que α. Né? E quando convergem, isso aqui vai dar 1 dividido por 1 menos esse número complexo daqui, que é α vezes a menos 1. Né? Então, essa região aqui, módulo de z maior do que α, ela é um conjunto e é chamado de região de convergência da transformada z, né, do x de n. Né? Então, você tem uma função racional, né, uma função de uma variável complexa, e você tem uma região de convergência a qual a sua transformada z vai convergir para essa função aqui. Né? E fora dessa região, você não tem, né, uma representação em função racional para a sua transformada z. Tá? Então, nós podemos dizer que nós temos transformada z, e ela vale esse resultado aqui, dentro dessa região de convergência. Vamos resumir esse resultado. Então, α elevado a n de n tem uma transformada 1 dividido por 1 menos α vezes a menos 1. Tá? Esse resultado aqui. E vai convergir sempre que o módulo de z for maior do que o módulo de α. Multiplicando esse termo em cima e embaixo por z, né, nós podemos representar essa função
como uma função racional. Ou seja, é uma função na qual você vai ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Os zeros do polinômio do numerador nós vamos chamar de zero. Zero da minha transformada z, do meu x de z. Tá? Então, e vou representar no diagrama de polos e zeros como uma bolinha. Nota que aqui temos um zero em z igual a zero. Já os zeros do denominador nós vamos chamar de polos. Suponha aqui que o nosso alfa seja um número complexo que está mais ou menos nesse ponto aqui. Né? Então, nós vamos fazer um x exatamente no z igual a alfa. Por quê? Porque quando o z for igual a alfa, nós vamos ter um zero no denominador. No geral, os zeros eles vão representar os menores valores em módulo da sua função racional de sua variável complexa x de z, né, que é a nossa transformada z. E os polos vão representar o máximo módulo, né, ou seja, próximo aos polos, onde você tem as regiões com maior módulo da sua função x de z. Além disso, você pode representar a região de convergência pintando essa região. Né? Então, você vai traçar uma circunferência ao redor desse polo, né? A circunferência de raio igual ao raio do polo, né? Centrado no zero, tá? Essa circunferência, lógico. E sua região de convergência ela é externa a essa circunferência. Então, a região de convergência vai ser sempre para números complexos com módulos maiores do que o módulo do seu polo. Então, toda essa região aqui que está verdinha, aqui pintada aqui de verdinha, é a sua região de convergência. Vamos ver alguns exemplos numéricos. Se você pegar 1 meio elevado a n de n, transformado a z disso aqui, vai dar 1, né, dividido por 1 menos 1 meio z a menos 1, né, por isso aqui. E aí você pode traçar o diagrama de polos zeros, tem um zero no zero e um polo em 1 meio. Tá aqui. Se você quiser evidenciar a região de convergência, você pinta, né, você faz um círculo de raio 1 meio e pinta a região que está exterior a essa circunferência de raio 1 meio. Tá? Essa seria a região de convergência. Note que é um conjunto. Vou pegar um outro exemplo. 2j elevado a n de n. Nesse caso, você vai ter essa transformada aqui. Né? Diagrama de polos e zeros. Tem um zero no zero. E um polo em 2j. Né? Um polo estaria então aqui em cima, 2j. A região de convergência, se você quiser depois traçar, né? É você fazer um círculo aqui de raio 2. E toda a região externa ao círculo será a sua região de convergência. Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Já esse exemplo, x de n, ele é dado por esse valor aqui, está multiplicado por u de menos n menos 1. Se você for verificar quem é o u de menos n menos 1, você nota que a partir de n igual a 0, né, esse u de menos n menos 1 vai valer sempre 0. Né? Então esse sinal aqui, ele vai ter, você não consegue determinar onde é o começo dele, mas você determina onde é o fim. Né? Sinais desse tipo nós vamos chamar de sinais à esquerda. Tá? Lógico, ele vai decaindo ou vai aumentando ou permanece constante em módulo, né? Dependendo do módulo aqui desse número complexo que eu estou usando aqui.
Então vamos calcular quem é a transformada x de z nesse caso aqui. Tá? Vamos tentar calcular. Vou botar na fórmula. Né? Esse menos aqui eu já tiro fora do somatório. Aqui eu vou ter esse termo aqui, u de menos n menos 1. Esse termo, né? Note que ele vale 0 para n a partir de 0. Né? Então, meu somatório agora vai ficar um somatório de menos infinito até menos 1. Né? De alfa vezes z a menos 1 elevado a n. Aqui vou fazer uma mudança de variável, m igual a menos n. Né? Para que esse somatório, né, fique próximo de uma coisa que eu já sei resolver. Então, fazendo isso, o m aqui passa a ser, ele vai de, né, que termos eu vou somar, né? Então, o m está variando aqui de menos infinito até menos 1, né? Então, portanto, o m vai de 1 até infinito, né? Números inteiros. Então, aqui estou corrigindo aqui para essa minha nova variável. O n aqui ficaria menos m. Né? O menos você pode colocar para dentro, então você vai ficar com o alfa menos 1. E o z a menos 1 menos 1 fica o próprio z. Bom, esse somatório aqui vai convergir também se o módulo desse número complexo aqui for menor do que 1. Se a gente for, né, verificar essa região, né, vamos ter o quê? Que o módulo de z dividido por módulo de alfa tem que ser menor do que 1, portanto, o módulo de z tem que ser menor do que módulo de alfa. E para onde vai convergir esse somatório nesse caso? Né? Então, note que coloca esse menos aqui do lado de fora, isso aqui é somatório de 0 a infinito, né? Mas eu vou tirar o termo m igual a 0. Né? Eu estou botando aqui o somatório, essa primeira parte aqui é o somatório de 0 a infinito, e quando m for igual a 0, né, você teria um 1, então subtraindo do 1. Né? Bom, aqui eu vou tirar o mínimo aqui para calcular quem é. Né? Então, vou juntar aqui o denominador, esse termo aqui passa multiplicando. Né? 1 corta com menos 1, vou ficar em cima com alfa menos 1 vezes z, né? É o que está aqui. Tá? Como aparece aqui, eu vou dividir em cima e embaixo por esse termo. Né? Então, fica 1 dividido por... Eu dividir por ele, vai ficar o quê? Alfa vezes z a menos 1. E esse termo aqui vai ficar 1. Né? Então, vai ficar esse aqui. Esse sinalzinho aqui de menos, né? Você pode trocar a ordem, vai ficar 1 dividido por 1 menos alfa vezes z a menos 1. Esse resultado aqui parece familiar para vocês? Se você lembrar, é o mesmo resultado da transformada z anterior. Então, qual é a diferença? Note que a função racional é a mesma. O diagrama de polos e zeros é o mesmo, né, supondo que o alfa está no mesmo lugar. Mas a região de convergência agora é módulo de z menor do que módulo de alfa. Ou seja, nesse caso aqui, dessa sequência, né, com esse valorzinho aqui, é uma sequência à direita. Então note que nesse caso, a região de convergência ela é interna à circunferência. No caso da sequência à direita, ela é externa. No caso da sequência à esquerda, ela é interna à circunferência. Eu estou só colocando aqui, tá, os dois resultados. Alfa elevado a u de alfa elevado a n de n, você tem essa transformada z aqui. E a região de convergência é módulo de z maior do que módulo de alfa. Já esse outro sinal aqui é um sinal à esquerda. Né? A função racional da transformada ela é idêntica à anterior, só que a região de convergência ela é interna. Enquanto essa aqui é externa, essa aqui é interna. Né? Mas se você traçar o diagrama de polos e zeros e tudo mais, o resto
não se modifica. Então note como a região de convergência ela desempenha um papel importante para você obter a transformada inversa. Se você não tivesse essa informação aqui, e você tivesse que calcular a transformada inversa de 1 dividido por 1 menos alfa z a menos 1, você não saberia se o sinal original foi esse aqui ou se foi esse. Né? Então quem vai te dar essa informação é a região de convergência. Então por isso que a região de convergência é importante para você poder calcular a transformada inversa z. Vamos ver um outro exemplo. Toma esse sinal aqui agora. X de n é igual a 2 elevado a menos módulo de n. Esse sinal aqui, ele é chamado de um sinal bilateral. E por quê? Ele se estende tanto para n infinito como para n menos infinito. Né? Ele não tem um começo ou um fim. Sinais desse tipo são conhecidos como sinais bilaterais. Para encontrar essa transformada z, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar uma parte numa sequência à esquerda e vou mais uma sequência à direita. Tá? Vou separar em duas partes. Então, quando n for negativo, o módulo de n vai ser exatamente igual ao menos n. E aí, com esse menos aqui fica positivo, então você vai ter 2 elevado a n. E aqui eu estou colocando u de menos n menos 1 para dizer que isso aqui só vale para valores de n negativos. Bom, quando o n for não negativo, você pode usar o u de n aqui para representar. Você vai ter, nesse caso o módulo de n vai ser o próprio n. Você vai ter 2 elevado a menos n, que é a mesma coisa que 1 meio elevado a n u de n. E aí você tem duas sequências. Tá? Quando eu for calcular a transformada z, eu vou separar essa soma aqui em dois somatórios. E aí é como se eu tivesse a soma das duas transformadas z. Então essa primeira aqui, ela vai dar isso. Nós já fizemos essa conta. Vai dar menos 1 dividido por 1 menos 2z a menos 1. E ela vai convergir para módulo de z menor do que 2. Já essa outra aqui, esse lado de cá, que representa a sequência à direita do x de n, a região de convergência, ela vai convergir para módulo de z maior do que 1 meio. Ela vai convergir para quem? Para 1 dividido por 1 menos 1 meio, z a menos 1. E aí eu posso até fazer essas somas aqui, minimizar aqui, simplificando. Vamos ter esse resultado aqui, que se você quiser, multiplica por z ao quadrado em cima e embaixo, você vai ter, você pode traçar o diagrama de polos de zero, então aqui facilmente você tem um zero em z igual a zero, você tem um polo em z igual a 2, e um polo em z igual a 1 meio, está aqui. E a região de convergência é módulo de z, está variando entre 1 meio e 2. Então essa região, esse anel aqui, também chamado de disco, essa região de convergência desse tipo aqui. Ok, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Nesse caso aqui, a região de convergência
Nesse caso, o nosso x de n, ele é um sinal de duração finita, né? Um sinal dado por isso aqui. A gente pode verificar que ele vale 1 para n igual a menos 1, 2 para n igual a 0 e 4 para n igual a 1. Né? E 0 para qualquer outro valor. Então, a duração desse sinal é 3, mais ou menos. Você tem 3 amostras. Transformada a z pela definição diretamente vai dar isso aqui. Tá? No qual você pode colocar o z a menos 1 em evidência. É a mesma coisa que você dividir isso aqui por z. Né? Você tem um polinômio no numerador e um outro polinômio no denominador. Tá? Então, nota que você tem um polo no zero. E você vai ter aqui 2 zeros, né? E esses zeros, nesse caso aqui, se você for calcular, vai estar em regiões, né? Os zeros eles são complexos conjugados, né? Vai estar em menos 1 mais ou menos j raiz de 3. Tá? Vocês podem, né, resolve a equação do segundo grau, vocês vão chegar a esse resultado. Então, nesse caso, a região de convergência ela é todo o plano complexo, lógico, excetuando o ponto z, né, igual a zero. Né? Então você poderia botar aqui a região de convergência converge desde que o z seja diferente de zero. Né? Lógico que você também pode dizer que qualquer z que está no infinito também vai divergir. Né? Então, no geral, nós dizemos que são as exceções. Né? Região de convergência, você tem aquelas condições do z igual a zero e z tendendo para o infinito. Tá? No geral, o z tendendo para infinito, nós não mencionamos normalmente. Tá? Bom, pessoal, vimos aí alguns exemplos que vão ilustrar possíveis regiões de convergência dependendo do tipo de sinal. Aqui eu recomendo que vocês deem uma leitura, tá? Na seção 10.2, na verdade até a seção 10.3, tá? Mas vocês vão entender, né, sobre essas propriedades da região de convergência. No geral, possíveis exceções dessas propriedades vão estar em z igual a zero ou z tendendo para infinito. Né? E aqui eu quero falar um pouco sobre essas propriedades, tá? Embora que eu peço para que vocês deem uma lida no livro para vocês entenderem. Tá? Aqui vamos verificar que aqueles nossos exemplos, todas essas propriedades elas vão acabar sendo satisfeitas. Né? E lógico, aqui estamos considerando que o seu sinal, ele é um sinal no qual ele vai ser uma combinação de exponenciais. E aí ela pode ser à direita ou à esquerda. Isso é interessante porque isso representa a grande maioria de respostas ao impulso da maioria dos sistemas que você pode modelar. Né? Da maioria dos sistemas que são lineares e invariantes no tempo. Né? Eu diria que, inclusive, todos os sistemas, né, de ordem infinita você consegue modelar dessa forma. Então, vamos ver essas propriedades aqui. A primeira propriedade, bastante simples, é que a região de convergência é um anel centrado na origem. Tá? Aqui, vocês vão ter que lembrar a definição precisa de anel. É aquela definição quando você está estudando complementos da matemática. Né? No geral, alguns autores chamam de disco, ou chama de... às vezes é chamado de disco, às vezes é chamado de anel mesmo. Tá? Então, cuidado aí com essa representação, mas basicamente é o quê? Pode ser uma circunferência, ou pode ser uma região entre circunferências. Tá? Essa aqui é basicamente, né, de uma maneira mais informal, a definição de anel ou disco. Tá? A segunda propriedade é que na região de convergência não pode conter polos. Lógico, né?
porque o polo é exatamente uma região na qual a sua variável não converge. Okay? Então, logicamente, que o polo não pode estar contido. Note que a região de convergência é sempre módulo de Z maior que o módulo ou menor que o módulo do polo. Né? E aí, nesse caso, o próprio polo em si está fora da região de convergência. Tá? Então, fique esperto com isso aí. Bom, as propriedades seguintes, né, tem a ver com o tipo do sinal e região de convergência. Né? Então, se x de n é finito, a região de convergência é todo o plano Z. Lógico, aqui tem aqueles possíveis exceções, né, que é z igual a zero ou z tendendo para infinito. Né? São possíveis exceções. Vamos para a propriedade 4. Se x de n é um sinal à direita, a região de convergência ela é externa. E o que significa isso? Se x de n for uma sequência que ela tem um começo, mas ela não tem um fim, então a região de convergência ela é do tipo módulo de z maior do que um certo valor, R0. Tá? E lembre-se que se polos não podem estar contidos na região de convergência, então aqui você já está dizendo que a região de convergência desse seu sinal é módulo de z maior do que o módulo do polo que tenha o maior de todos os módulos. Ou seja, você vai pegar aquele módulo mais distante, aquele polo, né, mais distante do zero, e a região de convergência vai ser uma circunferência externa a esse raio desse polo. Você tem também o oposto. Né? Se você sabe que o seu x de n é um sinal à esquerda, o que é um sinal à esquerda? É um sinal no qual você não sabe onde ele começa, mas você sabe onde ele termina. A região de convergência para esse tipo de sinal ela vai ser interna. Ou seja, vai ser do tipo módulo de z menor do que um determinado R0. Né? Nós vimos um exemplo disso. Bom, como nós sabemos que na região de convergência não se pode conter polos, então lógico que nós vamos saber que a região de convergência num sinal que seja do tipo à esquerda, ela vai ser módulo de z menor do que o módulo do polo que está mais próximo possível da origem. Então vai ser módulo de z menor do que um certo valor. E esse valorzinho é exatamente o módulo do polo que está mais próximo da origem possível. Ok, pessoal? Por fim, a última propriedade, se x de n for um sinal bilateral, a região de convergência ela vai estar limitada. Esse disco, esse anel, ele vai estar limitado tanto na região inferior como na região superior. Então, nós podemos dizer que nesse caso, a região de convergência ela é do tipo R0 menor que módulo de Z menor do que R1. E aqui a gente vai ter algumas opções. Tá? Você sabe que a região de convergência vai estar entre dois possíveis polos, aí, entre os módulos de dois possíveis polos. E não pode ter nenhum polo aí no meio dessa região de convergência. Tá? Mas se você tiver múltiplos polos, é possível você ter várias regiões diferentes. E aí você pode ter várias transformadas inversas diferentes, dependendo da região de convergência. Vamos tomar esse exemplo aqui. Suponha que temos que x de z é dado por essa função racional aqui, na variável z complexa.
Dessa forma, nós podemos escrever o diagrama de polos e zeros. Então, nós temos um zero em z igual a 1. Nós temos um polo em z igual a menos 2, está aqui. E um polo em z igual a 1 meio, está aqui. Então, esse é o diagrama de polos e zeros. Para esse caso aqui, nós temos três opções. Se é dito para nós que x de n é a direita, né? É uma sequência no qual você tem um começo, mas você não sabe onde é que é o fim, então a região de convergência dela tem que ser módulo de z maior do que alguma coisa. E como não pode conter nenhum polo, né, se você pegar o polo mais distante do ciclo unitário, é esse termo aqui, né, com z igual a 2. E a região de convergência para essa situação é módulo de z maior do que 2. Né? Se você tiver múltiplos polos, vai ser sempre módulo de z maior do que um módulo do... Né? Você vai pegar de todos os seus polos, vai pegar aquele que tem o maior módulo e vai ser sempre módulo de z maior do que esse módulo. Ok, pessoal? Bom, supõe ainda que seja dito que x de n é uma sequência à esquerda. Nesse caso, a gente sabe que a região de convergência ela é interna. Ela é do tipo módulo de z menor do que um valor. Certo? Como não pode conter nenhum dos polos, a possível região de convergência que você tem seria módulo de z. A única possível é módulo de z menor do que 1 meio. Né? Nesse caso, ela é uma região de convergência interna. Okay? Note que se fosse módulo de z menor do que 2, iria acabar contendo esse polo aqui. Bom, já se é dito para você que x de n é bilateral, né? Como nesse caso aqui temos apenas dois polos, então é obrigatório que a região de convergência seja exatamente 1 meio menor que módulo de z menor do que 2. Né? Mas você pode imaginar numa situação com 3 ou mais polos, que você teria aí várias opções de região de convergência para você escolher, tá? Um sinal x de n bilateral. Tá? Então, eu passei alguns exercícios sobre isso, tá? Vocês vão lá treinar. Lembre-se de fazer a leitura nos livros. Tá? Tendo dúvida, pessoal, anota que no nosso encontro síncrono a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas. Okay? Para finalizar, vamos comentar sobre a transformada z inversa. Vamos obter aqui uma expressão para transformada z inversa, que ela, a princípio, não vai ser usada para o cálculo do valor de x de n, mas, no geral, ela é utilizada para demonstrar algumas propriedades interessantes. Tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que x de z é dado por isso aqui, né? E o z, isso aqui vai convergir se o z, lógico, pertence à região de convergência. Né? Então, vamos escolher, vamos pegar um raio aí que pertence à região de convergência, uma vez que a gente sabe que a região de convergência ela funciona em anéis, né? Então, se você pegar um raio que pertence à região de convergência, então, se você fizer o ciclo, o giro complexo em torno desse raio, né? Traçar um ciclo em torno desse raio, toda essa região vai estar dentro da região de convergência. Né? Então, se eu pegar aqui z igual a r vezes elevado a j ômega e variar ômega de menos π a π, né? Todos esses valores de z aqui estão na minha região de convergência. Né? Então, vou fazer isso. Vou colocar o z aqui, substituir por um valor que está dentro da região de convergência. X de r vezes e elevado a j ômega. Tá? E aí vamos ter, substituindo, né, o z por r vezes e elevado a j ômega, vamos ter isso aqui. E aí note que se você separa isso com isso, tá? Note que esse x de r vezes e elevado a j ômega
é exatamente a transformada de Fourier de x de n vezes r elevado a menos n. Note que aqui eu escolhi r uma constante, né? Então eu posso dizer que x de e elevado a j ômega é exatamente a transformada de Fourier de tempo discreto de x de n vezes r elevado a menos n. O que é que eu vou fazer? Eu posso então escrever esse x de n vezes r elevado a n, vezes r elevado a menos n. Vou escrever ele como uma transformada de Fourier de tempo discreto inversa a isso aqui. Então, o x de n vezes r a menos n, isso aqui é igual a 1 sobre 2π, a integral no período 2π, de x de r de e elevado a j ômega vezes e elevado a j ômega n de ômega. Ok? Bom, aqui eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Tá? E aqui realmente vai fazer um pouco mais de sentido para quem já pagou complementos da matemática. O que eu quero fazer aqui é transformar, pegar essa integral aqui, que é uma integral que está variando, né? Uma variável ômega, no qual essa variável ômega é real, e eu quero transformar isso aqui para uma integral de uma função complexa sobre uma determinada região do plano complexo. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seguinte mudança de variável, vou fazer z igual a r vezes e elevado a j ômega. Né? O r é uma constante e pertence à região de convergência, e o ômega está variando de menos π a π. Tá? Lógico, podia ser qualquer outro intervalo, né? 0,2π, por exemplo, não teria diferença. Com essa minha definição aqui, né, eu posso calcular o dz de ômega, né? E aí o meu dz de ômega vai dar r vezes j elevado a j ômega de ômega. Note que se você juntar o r com e elevado a j ômega, isso se transforma no próprio z. Então você pode dizer que o dz vale jz de ômega. Ou simplesmente o de ômega vale dz dividido por jz. Tá? Então vamos substituir aqui esses resultados, tá? Nessa expressão aqui inicial. Pois bem, então aqui estou repetindo aqui o x de n vezes r elevado a menos n, 1 sobre 2π repete. Essa integral aqui agora, tá? A integral de 0 a 2π, tá? Eu estou considerando agora que eu estou integrando uma variável complexa z e estou fixando o z, ou seja, vou integrar z numa curva fechada, tá? No sentido anti-horário, e ômega variando entre menos π até π. Tá? E, claro, essa curva aqui ela tem que estar dentro da região de convergência do x de z, que é isso que está significando aqui, R pertence à região de convergência. Tá? Então, o z pertence à região de convergência, é uma curva numa circunferência fechada, com determinado raio R que pertence à região de convergência. E aqui eu estou substituindo o x de z, né? O R vezes e elevado a j ômega devido a x de z. Aqui em cima eu tenho ainda o e elevado a j ômega n. O d ômega passa a ser dz dividido por jz. Esse j eu coloco aqui, esse z eu coloco aqui, e esse r elevado a n eu vou multiplicar em ambos os lados por r elevado a n. O r elevado a n eu coloco em evidência aqui, e esse termo aqui, que está aqui dentro, ele passa a ser de volta o z. Né? E aqui eu tenho z elevado a n dividido por z, vai dar z elevado a n menos 1. Então temos essa fórmula aqui final. 1 sobre 2πj integral no sentido anti-horário. Né? Dentro da região de convergência, você vai dar uma única volta de x de z vezes z elevado a n menos 1 dz. E aí temos, né, a nossa transformada z e a transformada z inversa, né, que pode ser utilizada aqui para vocês demonstrarem as propriedades, para a gente demonstrar algumas propriedades que serão apresentadas na próxima aula.
Bom, pessoal, nós terminamos a aula de hoje por aqui. Anotem todas as dúvidas para nosso debate, tá, na nossa aula síncrona. Eu espero que vocês tenham aprendido esse resultado, tá? Essa ferramenta da transformada Z. Na próxima aula nós vamos mostrar como essa ferramenta ela é utilizada na modelagem de sistemas e até na criação de sistemas em tempo discreto. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.